Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Carte aqui do Panteão de Histórias e hoje nós vamos falar do livro O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e bora começar o vídeo! Eu estou aqui com o livro Sorcery of Thorns, mas nós já temos esse livro aqui no Brasil com o título O Feitiço dos Espinhos, publicado pela editora Literalize e tá em uma edição lindíssima em capa dura. E se você quiser adquirir o seu, já desce aí na descrição que a gente deixou o link para você comprar ele. Sorcery of Thorns é um livro que eu queria ler desde que ele foi anunciado lá nos Estados Unidos, e é um livro que as pessoas estavam falando muito dele, as pessoas estavam gostando muito, mas eu tenho que admitir que eu nunca entendia muito bem pela sinopse do que esse livro falava. Eu só entendia que tinha grimórios e feiticeiros e isso já era o suficiente para eu querer ler muito ele. E eu tenho que dizer que ele superou as minhas expectativas, eu amei muito esse livro, e apesar de ser uma temática, de ser um gênero que eu leio muito, né, essa coisa de mágica, de feiticeiros, eu ainda me impressionei muito com a originalidade que nós temos nesse livro aqui. Eu achei ele muito criativo, porque o foco aqui não é só os feiticeiros, o foco principal do livro é falar de grimórios, e aqui nós vamos ter grimórios que têm vida, cada um tem a sua função, e eles se transformam em coisas animadas. Uma coisa que chama muita atenção são os personagens. Eu acho que os personagens aqui foram muito bem construídos, e eu me apaixonei muito pelo nosso trio de protagonistas. A Elizabeth, o Nathaniel Thorne, que é o feiticeiro que vai ajudar a Elizabeth, e o Silas, que é o criado demônio do Nathaniel. E eu tenho que dizer que o Silas é o meu personagem favorito desse livro aqui. Eu amei muito ele. E ele tem muita personalidade. Não era, eu acho que pra ele ser o personagem principal, mas ele, pra mim, pelo menos, acaba sendo. E a Elizabeth é uma personagem muito forte, que está pronta pra tudo, mas também é uma personagem que desmaia em qualquer ocasião. Então, toda hora a Elizabeth tá desmaiando na história. A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando acudir ela. E o universo nesse livro aqui é muito incrível, ele é muito mágico. A gente se sente realmente dentro dessa história, vendo toda a magia acontecer. E nessa história nós vamos falar sobre Alstermere, um lugar onde nós temos os humanos convivendo em harmonia com feiticeiros. E nesse lugar nós temos várias bibliotecas que guardam grimórios. Grimórios são livros mágicos e muitos deles são muito perigosos, então eles não podem ficar soltos por aí. Então as bibliotecas são meio como uma fortaleza para guardar essa mágica toda. E os feiticeiros desse lugar, eles têm poder através de um criado demônio que eles invocam. E assim que eles invocam esses demônios, eles criam uma marca que mostra que eles são feiticeiros, né? Que mostra que eles têm um demônio. Então, por exemplo, o Nathaniel Thorne, que é um dos nossos protagonistas aqui, que é um feiticeiro, ele tem uma mecha branca no cabelo, que é as características que ele puxou do demônio dele, que é um demônio que tem a forma de um homem bem pálido, a pele bem branca, o cabelo branco. E nós vamos conhecer aqui a Elizabeth, uma jovem que cresceu dentro de uma das bibliotecas, então ela foi criada ali no meio dos grimórios. Aquela biblioteca abriga crianças órfãs, assim como ela, e ela tinha muito amor por esse lugar, pela diretora dessa biblioteca, que tratava ela como uma filha mesmo, até que um dia acontece um ataque ali à biblioteca dela e a diretora dela é assassinada. E como ela era a única pessoa acordada naquele momento, ela acaba sendo a única suspeita desse ato. Então ela é levada para a cidade grande, onde ela vai ser julgada por esse crime. E quem vem buscar ela é o nosso personagem Nathaniel Thorne. Durante esse caminho até a cidade, eles vão se conhecer melhor. Ela vai conhecer o criado dele, o Silas. E nessa viagem também, ela vai descobrir um pouco mais do mundo, porque ela sempre viveu na biblioteca, ela não conhece o mundo lá fora. E logo que ela chega na cidade, ela já começa a enfrentar grandes perigos, porque vem um batalhão de demônios lutar contra ela. E é aí que nós vamos começar a descobrir que a Elizabeth é uma garota muito forte. E ela já começa a sair nos jornais da cidade, já começa a ser falada por todo mundo ali. E no final das contas, ela acaba sendo inocentada do assassinato da diretora dela, porém, ela não
não fica satisfeita porque ela precisa de respostas do que está acontecendo, do que aconteceu na biblioteca dela, e outras bibliotecas ali de Austermere começam a ser atacadas também. Então ela se envolve numa investigação para descobrir o que está acontecendo. E é claro que ela vai enfrentar muitos perigos por isso, porque a pessoa que está fazendo tudo isso, obviamente não quer ser descoberta e é uma pessoa muito perigosa. Ela vai viver na mansão lá do Nathaniel, e tudo isso porque o Silas se comprometeu a cuidar dela também. E é aí que a gente vê que o Silas é um demônio super diferente, porque demônios, eles só servem os seus feiticeiros. Mas o Silas sempre cuidou do Nathaniel desde que ele era pequeno, ele sempre deu carinho e é a única família do Nathaniel. E ele começa a cuidar também de uma maneira muito afetuosa da Elizabeth. E é claro, vivendo ali na mansão do Nathaniel, a Elizabeth e ele vão viver aquele romance de querem ficar juntos, mas não podem por algum motivo. Então um fica fugindo do outro. Mas isso acaba deixando até mais interessante todo o romance dos dois. Mas a Elizabeth está disposta a enfrentar qualquer coisa para ficar com ele. E esse livro, sendo um volume único, ele é muito bem amarrado. Nós temos uma história com começo, meio e fim. E um fim muito eletrizante e apocalíptico aí, e eu amei ele por inteiro. Então eu indico super esse livro aqui para quem quer uma história super original, com muita magia, que vai falar de livros, de grimórios, o que é uma combinação muito incrível pra gente, né? Magia e livros. Então não deixem de conferir essa história também. Desce aí na descrição e já adquire o seu Feitiço dos Espinhos, porque a edição tá maravilhosa. E é claro, se você gostou do vídeo, já deixa o seu curtir aí, já compartilha com todos os seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, porque saem coisas muito interessantes para vocês lá sobre todo o universo literário. E por hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo!